Qualidades da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles receberam sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto, e estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo, e vosso Pai que vê o que se passa em segredo vos recompensará. Não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios, que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que necessitais antes de o pedirdes. São Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. Ao fazer suas orações, você não precisa estar em evidência, mas ore discretamente. Não é pela multidão de palavras que você será atendido, mas pela sua sinceridade. Antes de fazer sua oração a Deus, se você tem alguma coisa contra alguém, o perdoe, porque a prece não será agradável a Deus, se não parte de um coração que não está purificado, cheio de sentimentos contrários à caridade. Ore com humildade, examine os seus defeitos, não as qualidades. E se comparar a outras pessoas, procure o que há de mal em você. A prece é uma invocação. Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com outro ser, ao qual se dirige. Ela pode ter por um objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Pode-se orar por si, por nossos parentes, pelos nossos amigos e inimigos deste mundo e do espaço. Devemos orar pelos que sofrem e por aqueles por quem ninguém ora. Quando se ora a outros seres, senão a Deus, é apenas na qualidade de intermediários, intercessores, que nada se pode fazer sem a vontade de Deus. A energia da corrente está em razão do vigor do pensamento e da vontade. É evidente que o ser humano é o autor da maioria das suas aflições, e que delas se pouparia se agisse sempre com sabedoria e prudência. A prece é recomendada por nosso Senhor Jesus. Renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus. É renunciar para si mesmo a sua assistência e para os outros o bem que podemos fazer. Ao se fazer a oração, Deus tem em vista recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Que a prece do homem de bem é mais meritória aos olhos de Deus. O homem ciente de seus defeitos dá a Deus uma prova de humildade, e essa oração será agradável a ele, porque leva em conta a intenção caridosa que o anima. O poder da prece está no pensamento. Ela não se prende nem às palavras, nem ao lugar, nem ao momento em que é feita. Pode-se orar em toda parte, a qualquer hora, sozinho ou em grupo. A oração em grupo tem uma ação mais poderosa quando todos aqueles que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e têm o mesmo objetivo. Mas o que importa é estarem reunidos em grande número se cada um age isoladamente por sua conta. 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto que 2 ou 3 pessoas podem orar como verdadeiros irmãos. E sua prece vai ter muito mais força do que a prece feita pelas outras pessoas que estão reunidas em um número muito maior. Se não entendo o que significam as palavras, eu serei bárbaro para aquele com quem eu falo. E aquele que me fala será para mim bárbaro. Se oro numa língua que eu não entendo, o meu coração ora, mas a minha inteligência está sem fruto. São Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículo 11, 14, 16 e 17. A prece tem que tocar o coração, ser feita com palavras sinceras, porque Deus sabe dos nossos pensamentos e da sinceridade que temos também. Devemos orar sem cessar, assim como recomendou nosso Senhor Jesus. A prece pode ser feita a todos os momentos. Pensamentos que partem do coração, que saem do coração, é mais ouvido por Deus do que as longas preces ditadas pelo hábito, feita de forma maquinal, decorada. Então, para Deus, a sinceridade é o mais importante de tudo. Devemos sempre pedir a Deus força de vontade, coragem, sabedoria,
ânimo, tolerância para vencer os obstáculos da vida. Nosso Senhor Jesus nos ensinou uma oração que está em São Mateus, capítulo 6, versículo de 9 a 13, no Novo Testamento. Essa oração resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração, submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Vamos iniciá-la então, entendendo o seu significado. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Cremos em vós, Senhor, porque tudo revela o vosso poder e a vossa bondade. A harmonia do universo testemunha uma sabedoria, uma prudência e uma previdência que suplantam todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação, desde o ramo de erva e no menor inseto, até os astros que se movem no espaço. Por toda parte, vemos a prova de uma solicitude paternal. Por isso, cego é aquele que não vos reconhece em vossas obras, orgulhoso, aquele que não vos glorifica, e ingrato, aquele que não vos rende ações de graça. Venha o vosso reino. Todas as misérias deste mundo vêm da violação de vossas leis, porque não há uma só infração que não tenha consequências fatais. Destes ao animal o instinto que lhe traça o limite do necessário, e com isso, maquinalmente ele se conforma. Mas ao homem, além desse instinto, destes a inteligência e a razão. Destes também a liberdade de observar ou infringir aquelas de vossas leis, de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade das suas ações. Que o reino de paz e de caridade, instituído pelo vosso amado Filho Jesus Cristo, se torne conhecido e obedecido por todos, para que cessem as maldades deste mundo. Que a inteligência e a razão humana se esclareçam à luz das divinas verdades, de que são portadores os vossos santos espíritos, para que a incredulidade desapareça da terra e todos possam reconhecer a vós como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, o Mestre soberano que vós enviastes. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Fazer a vossa vontade, Senhor, é observar as vossas leis e se submeter, sem murmurar, aos vossos decretos divinos. Porque vós sois a fonte da sabedoria e do amor, e nós, criaturas inferiores, devemos satisfazer a vossa vontade. Dai-nos o pão de cada dia. Dai-nos o alimento para a manutenção das forças do corpo. Dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O animal encontra seu alimento, mas o homem o deve à sua própria atividade e aos recursos da sua inteligência, porque o criastes livre. Vós lhe dissestes: tirarás teu alimento da terra com o suor da tua fronte. Com isso lhe fizestes do trabalho uma obrigação, a fim de que ele exercite a sua inteligência na procura dos meios de prover as suas necessidades e o seu bem-estar. Uns pelo trabalho material, outros pelo trabalho intelectual. Sem o trabalho, permaneceria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Secundais o homem de boa vontade que se confia a vós para o necessário, mas não aquele que se compraz na ociosidade e gostaria de tudo obter sem trabalho, nem aquele que procura o supérfluo. Quantos são os que sucumbem por suas próprias faltas, por sua incúria, sua imprevidência ou sua ambição, e por não quererem se contentar com o que lhe destes? Estes são os artífices de seu próprio infortúnio, e não têm o direito de se lamentar, porque são punidos naquilo em que pecaram. Mas a estes mesmos não abandonais, porque sois infinitamente misericordioso. Vós lhes estendeis mão segura, desde que, como filho pródigo, retornem sinceramente a vós. Antes de nos lamentarmos da nossa sorte, perguntemo-nos se ela não é obra nossa. A cada infelicidade que nos chegue, perguntemo-nos se não dependeu de nós evitá-la. Mas digamos também que Deus
nos deu a inteligência para nos tirar do lamaçal e que depende de nós dela fazer uso. Uma vez que a lei do trabalho é a condição do homem na terra, dai-nos a coragem e a força para cumpri-la. Dai-nos também a prudência, a previdência e a moderação, a fim de não perder-lhe o fruto. Se o trabalho nos é impossível, nos confiamos à vossa divina providência. Se está em vossos desígnios nos experimentar pelas mais duras privações, malgrado os nossos esforços, nós as aceitaremos como uma justa expiação de faltas que tenhamos cometido nesta vida ou numa vida precedente, porque sois justos. Sabemos que não há penas imerecidas e que não punis jamais sem causa. Perdoai as nossas dívidas, como nós as perdoamos àqueles que nos devem. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos àqueles que nos ofenderam. Cada uma das nossas infrações às vossas leis, Senhor, é uma ofensa para convosco e uma dívida contraída que nos será preciso, cedo ou tarde, pagar. Para elas, solicitamos o perdão de vossa infinita misericórdia, sob a promessa de fazer esforços para não contrair dívidas novas. Fizeste uma lei expressa da caridade. Mas a caridade não consiste somente em assistir o semelhante na necessidade. Consiste também no esquecimento e no perdão das ofensas. As perseguições que os maus nos fazem suportar fazem parte das nossas provas na terra. Devemos aceitá-las sem murmurar, como todas as outras provas, e não maldizer aqueles que, por sua maldade, nos abrem o caminho da felicidade eterna. Porque disseste pela boca de Jesus: bem-aventurados aqueles que sofrem pela justiça. Bendigamos, pois, a mão que nos fere e nos humilha, porque as contusões do corpo fortalecem nossa alma, e seremos levantados da nossa humildade. Bendito seja o vosso nome, Senhor, por nos haverdes ensinado que a nossa sorte não está irremediavelmente fixada depois da morte, que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e de reparar as nossas faltas passadas, de cumprir numa nova vida o que não podemos fazer nesta por nosso adiantamento. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos forças para resistirmos às sugestões dos maus espíritos que, tentando nos desviar do caminho do bem, nos inspiram pensamentos maléficos. Mas somos nós mesmos, espíritos imperfeitos, encarnados sobre esta terra para espiar e nos melhorarmos. A causa primeira do mal está em nós, e os maus espíritos não fazem senão aproveitar nossas tendências viciosas, nas quais nos mantêm para nos tentar. Cada imperfeição que temos é uma porta aberta à sua influência, ao passo que nada podem e renunciam a toda tentativa contra os seres perfeitos. Tudo o que poderíamos fazer para os afastar é inútil, se não nos opusermos uma vontade inabalável no bem e uma renúncia absoluta ao mal. É, pois, contra nós mesmos que é preciso dirigir os nossos esforços, e então os maus espíritos se afastarão naturalmente, porque é o mal que os atrai, enquanto que o bem os repele. O mal não é vossa obra, Senhor, porque a fonte de todo o bem não pode nada engendrar de mal. Nós mesmos o criamos, infringindo as vossas leis, e pelo mau uso que fazemos da liberdade que o Senhor nos concedeu. Quando os homens observarem vossas leis, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu dos mundos mais avançados. O mal não é uma necessidade fatal para ninguém, e não parece irresistível senão àqueles que a ele se abandonam com satisfação. Se temos a vontade de fazer o mal, podemos ter também a de fazer o bem. Por isso, ó meu Deus, pedimos a vossa assistência e a dos bons espíritos para resistirmos à tentação. Assim seja. Praza a vós, Senhor, que os nossos desejos se cumpram, mas nos inclinamos diante da vossa sabedoria infinita. Sobre todas as coisas que não nos é dado compreender, que seja feito segundo a vossa santa vontade, e não segundo a nossa,
porque não quereis senão o nosso bem, e sabeis melhor do que nós o que nos é útil. Nós vos dirigimos esta prece, meu Deus, por nós mesmos. Nós vô-la dirigimos também por todas as almas sofredoras, encarnadas ou desencarnadas, por nossos amigos, inimigos, por todos aqueles que reclamam a nossa assistência. Pedimos para todos a vossa misericórdia e a vossa bênção. Que assim seja.